Você é uma pessoa de fé? Aliás, o que é fé para você? Fé e confiança são a mesma coisa? Nós vamos hoje ter uma conversa muito interessante com o querido irmão Bruno, da comunidade de TZ, sobre fé e confiança, especialmente nesses tempos desafiadores que nós vivemos. Irmão Bruno, Diga! mais uma vez é uma alegria imensa tê-lo aqui. E eu queria perguntar, você é uma pessoa de fé? Olha, quando você me fez essa pergunta caminhou comigo todos estes dias. E parei em várias passagens da Bíblia. E parei, sobretudo, no momento que o apóstolo Paulo estava diante de um tribunal romano, sendo judeu, sendo acusado pelos judeus sobre uma questão da fé. Porque uns disseram, aquele Jesus está morto e ele diz que está vivo. Ora, faz diferença você ter fé em alguém que está morto ou em alguém que está vivo. Então, o tribunal diz, bom, nós não somos competentes, isso é assunto de vocês. E nisto, então, ele foi transferido até Roma e lá continuou, mesmo preso, mas continuou a ensinar, a anunciar. O Cristo vivo. Então, eu penso que essa questão da fé, exatamente o que dá vida, o que dá perspectiva, dá sentido, é encontrar aquele Jesus vivo, aquele Cristo vivo. Porque a gente tem fé em muita coisa, muito a moda. Porque depois vê que não leva a nada. Responde ao meu anseio mais profundo, que na verdade é da vida eterna. Aí foi procurando mais ainda e eu encontrei aquela passagem daquele pai muito aflito porque tem um filho muito especial. Ele jogava na água, ele jogava no fogo, desde pequeno. Foi a Jesus. Aí Jesus disse assim, numa conversa com ele, mas você acredita que eu posso curar? E um homem, o pai, disse, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu fico pensando, pois é, eu acho que em todos nós, que é em Cristo, eu creio, mas tem aquele, mas aumenta a minha fé. E este é um percurso de toda uma vida. De toda uma vida. E a gente está sendo ajudado, na verdade. Nós fazemos parte de uma genealogia de gerações, de gerações, de gerações, de gerações. Então, essas gerações foram exemplos e ao nosso lado vivem pessoas que também nos dão um exemplo. E isso me levou ao capítulo 11 da carta aos Hebreus, porque ela trata só o que é a fé. Ótimo, ótimo. Então era isso que eu queria te perguntar. Antes de tudo, na verdade, deveria ter sido a primeira pergunta. O que é fé? Pois é. Aí diz, logo no primeiro versículo, a fé é firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Prova do que não se vê. Quer dizer, é algo, já conta com aquilo que ainda você não tem. Mas você tem uma firme certeza, lhe é garantida. E aí tem toda esse capítulo, e entre outras coisas fala de Abraão, né? Pai da fé. Ele, já muito idoso, a esposa muito idosa, Sara, um dia acolheu os peregrinos. Ele acolheu, preparou outra comida. Aí eu pergunto aos peregrinos, chama a sua esposa. Ela quase se escondeu, né? Então, pela hospitalidade, disseram, daqui a um ano ela vai ter um filho. Não estava mais em condição de ter filho. E de fato, engravidou. Teve Isaac. Então era o filho da promessa. Enorme promessa. Só que um dia
Deus pede a ele o sacrifício deste filho. E aquela passagem diz, reparem bem, no Antigo Testamento, Abraão acreditou que Deus até pode ressuscitar os mortos. E nisto ele foi. Na época era dele, para acreditar o primogênito. E quando Deus viu, né, colocou seu filho perguntou, mas cadê a vida? Naquela hora Deus viu a fé dele. Disse, não quero. Então, reparem bem, o limite, o extremo limite, até onde pode nos conduzir a fé. Mas se não tem dentre nós o Cristo vivo, e não o Cristo morto, você não vai até o fim. E quando a gente olha na igreja, os mártires, né? Os mártires geralmente estão vestidos de branco, né? Testemunhas da fé. Em todos os tempos tinha muitos mártires, muito mais do que a igreja lembra, né? A igreja lembra uns poucos, muito mais. Então, a gente percebe o que significa ser inabitado por esta certeza da vida que venceu a morte. Né? Abraão acreditou, Deus pode até ressuscitar os mortos. Pela primeira vez apareceu a palavra ressuscitar. Então, se não é o Cristo vivo, a questão do Paulo no início, claro que não vale a pena. A gente bota fé, sim, bota fé. Claro que todo dia todo mundo bota fé. Mas aquela fé que salva, né, é garantia que a vida é mais forte do que a morte, só em Jesus. Então, ali a gente lembra o batismo, né? A gente é batizado nessa certeza de pertencer a Cristo, que o batismo, se pertence a Cristo, é muito além da morte física. A vida de Cristo já está em nós. Essa vida em nós nos conduz até o encontro glorioso. Então, aí você está falando nessa fé na vida eterna, na conexão com Deus. Gostaria que a gente trouxesse isso para algo mais concreto, diante de alguma situação, dos desafios da vida. Como manter a fé, como confiar quando a gente não consegue ainda ter uma perspectiva clara do que pode ser, está diante de uma incerteza, de um momento que é muito desafiador. Porque aí não é somente a fé na vida eterna, da conexão com Deus, é uma coisa, mas aqui no concreto, quando a gente está passando pelo momento Você difícil. usou a palavra confiança porque é muito usado, né? Confiança, fé, então, fala da mesma realidade. Para você é a mesma coisa, fé e confiança? Eu penso que a confiança nos traz o lado relacional da fé. Explique. Relacional é uma relação como entre nós dois, né? É uma relação, uma confiança que cresce, nos dá razões de acreditar no outro, de confiar no outro, né? E isso se constrói. Uma relação de confiança se constrói a vida toda. Então, eu penso que nós somos chamados a viver em comunidade. Deus é comunidade, né? Deus é família. Nós também estamos sendo chamados a viver em comunidade. E aí a fé é um bem, eu diria, que nos visita nos nossos desesperos, nas nossas secas, nas nossas noites escuras. E muitas vezes a gente atravessa esses momentos por causa de quem está com a gente também atravessando. Com certeza. Porque, olha bem, tanta gente pede, reze por mim, né? Quer dizer, ter uma comunhão que é real. Tão real quanto o Cristo está vivo.
Mas ela é possível porque o Cristo está vivo. Para um Cristo morto, não. Não existe essa comunhão. Então, são como quem dissesse, rega a secura, nossas securas, nossas cegueiras, nossas noites, reaviva. E quando você vê, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, quando ela escreve, né, a vida dela, ela teve grandes iluminações, né, quando começou a grande obra, mas no fim da vida parece que Deus tinha abandonado. E ela perseverou, e perseverou, e perseverou. Então, também perseverar na escuridão, para que a noite se torne clara como o dia, né? É isto. Essa presença irradiante e ao mesmo tempo tão silenciosa e tão posta. Então, perseverar juntos. Jesus não pediu, fica comigo. Ninguém aguentou. Não. Mãe de Jesus e as duas outras Marias. Então, quer dizer que para mantermos a nossa fé diante da dificuldade, da diversidade, a companhia de outras pessoas, ela é fundamental. 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 Então, a gente fala que a gente sempre volta a acolher essa presença, porque Jesus diz, onde tem dois ou três em meu nome, estou no meio. Construir, se abandonar nesta afirmação que ele nos faz, eu estou com vocês, estou no meio de vocês. E aí, irmão, que práticas podem nos auxiliar a estar conectados com essa fé e até a buscar auxílios que vão nos ajudar a perseverar na fé e na confiança? É, pega o animal quando está com sede vai atrás de água, né? E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E nós deve ser a mesma coisa. A gente tem de buscar. E colocar isso na mão de Deus, olha, eu preciso de ajuda. Ele vai me mostrar o caminho para onde eu vou encontrar. Então, novamente é uma questão do encontro, né? Quando fala em comunidade, fala em encontro. Encontrar, se encontrar. Na sua presença. Outras pessoas. E eu, com certeza, quando a gente vê ao nosso lado outros que têm tragédias muito maiores do que a gente, perseveram, isso me encoraja, dá coragem. Se aquela vai, o que ele vai, eu também posso. É o exemplo de outras pessoas. O exemplo de outra pessoa. A pergunta, assim, porque às vezes, exatamente no momento que a gente Exatamente. mais precisa, que às vezes é mais difícil perseverar nessa fé. E algo que eu acho que é interessante, porque ainda que, como você falou no início, você vai ter uma confiança de que é como se você tem uma prova antes que aquilo aconteça, né? Você acredita antes que aquilo esteja lá. Só que nem sempre aquilo que é o pleiteado vai acontecer. E aí entra uma outra parte que é a aceitação de que algo maior está de alguma maneira cuidando, velando por nós. E aceitar e poder, mesmo diante daquele resultado que não é o esperado, seguir e seguir com fé. Como é que se faz isso, irmão? Isso mesmo, isso mesmo. É a trilha certa. Então, como nos mantermos sem sair da conexão, sem culpar Deus, porque a gente muitas vezes reclama quando as coisas saem diferente, culpa Deus e não. É sair do ensimesmamento, né? Sim. Sair, jogar. Porque fé e confiança sempre é uma questão de risco. Atrás tem a palavra risco. Mas me arrisco porque
algo dentro de mim me garante para mais vida, para atravessar esse momento. Se diz muitas vezes na leitura, nosso olhar está dirigido ao Cristo, né? O nosso olhar, ele é dirigido em que direção? Em direção da luz, da sombra, né? Então, se Cristo é esta luz, e nosso olhar está dirigido a Ele, é uma luz que, na verdade, nos atrai, né? Nos seduz, assim. E a gente segue aquela trilha. E está sendo, sem perceber, está sendo conduzido, né? Conduzido. E a gente provavelmente percebe isso com a paz que tem no coração, porque este caminho é um caminho que nos unifica como pessoas, nos dá uma grande paz. Eu fiz o que eu pude fazer. E depois, o resultado está em tuas mãos. Eu sou maior do que as nossas, mas fiz a minha parte. Ainda pode agradecer pelo desfecho que tiver, mas eu fiz a minha parte. Né? Nesse sentido, até tem uma certa gratidão nisso, né? Uma certa gratidão. E aí é importante esse ponto, e eu quero frisar, porque ter fé não é apenas colocar nas mãos de Deus, é também assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe. Não, eu vi, às vezes o pessoal chama para alguém que faleceu, então, familiar tomar conta dessa pessoa, porque essa pessoa, essa mãe, adoeceu a partir do momento que mataram uma filha dela. Aquele dia sempre ficou na cama. Mas o pessoal, esta outra irmã, cuidou desta mãe até o final. E, sabe, foi assim, tarefa cumprida. Pronto, agora tá em outras mãos, mas cumpri a tarefa. Então não é aquele chororó. Porque muitas vezes tudo aquilo que não fez em vida, depois ele começa a se lamentar. Não, ao contrário. Obrigado. Graças a Deus. Né? Então é uma libertação. Né? Agora está em tuas mãos. Fundamental. E pedir até inspiração para ter a ação que se requer dentro das nossas possibilidades. E muitas vezes a gente descobre que pode muito mais do que achava antes, quando a vida nos desafia. Uma outra coisa que está relacionada com isso, que você não usou a palavra, mas eu quero trazer aqui, que é a questão da entrega. Quer dizer, eu faço a minha parte e entrego de alguma maneira para Deus. Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrega e como é que ela se relaciona para você. Jesus sempre fala da entrega, né? Esse abandono, essa confiança no Pai. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos. Isso deve ser também a nossa atitude. E eu penso que tem algo que a nossa infância, mesmo nos adultos, um coração de pobre e um coração de criança, que pode se entregar. Porque quando a gente é dono de tudo, né? E dominar tudo, não tem lugar para essa confiança, para esse abandono, essa entrega, esse coração pobre de criança. Felizes que tem o coração de pobre. Sempre uma promessa, né? E a gente sabe, Jesus, Deus, Jesus cumpriu a promessa. A gente sabe, comprovado, tem historiadores e tudo, é comprovado. Jesus cumpriu a promessa. E nós estamos no tempo do Espírito. Então, Ele nos conduzirá. Não nos abandonar. Então, da parte de Deus, nos permite que a gente cresça no que abandono, nessa entrega, porque Ele se entregou totalmente a nós. Então a entrega, ela se dá. Em que momento? No momento que a gente
pede por essa solução esperada, no momento que a gente faz a nossa parte, ela está em todo o processo. E que momento assim a gente realmente precisa entregar. Que às vezes tem pessoas que de repente vem choro. Choro, 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 né? Ainda existe o mundo. E de pessoas que a gente imagina como é possível. É porque reatou com o passado e de repente encontrou o caminho do perdão. Eu penso que o perdão é a porta que nos permite de chegar à entrega. E as mesmas pessoas dizem, hoje renasci, que a gente toma uma atitude e diz, bom, eu vou me retirar. Agora, de negócio e tudo isso já chega, eu preciso de um dia diferente. Eu penso que isto é um sopro do espírito dizendo, para você é melhor se dar um dia desta forma. Né? Então, o mundo não favorece isso, mas isso é descoberta da gente. Para a saúde mental, é importante que a gente tome esses momentos. A pausa, saber pausar. E que pode ser alguns minutos, um dia, uma hora. É de acordo com cada pessoa. Claro que quando a gente já se acostumou a se dar esse momento pequeno por dia, provavelmente sempre volta, porque percebe que é um bom costume. E aí é uma coisa boa para quem quiser implementar isso na vida. É não esperar para pausar apenas quando está em meio à dificuldade, porque às vezes aí é mais difícil. Exato. Mas se já temos o hábito no nosso dia a dia de fazer pequenas paradas, que alguns vão chamar de meditação, outros de momento de silêncio, ou de momento de conexão, vai ficar mais fácil pararmos, fazermos a pausa quando estamos no turbilhão. Interessante. E que às vezes a gente esquece dessa coisa que é absolutamente fundamental. Então, queria, de novo, voltando para um exemplo concreto, queria que você desse, você falou da mãe que perdeu a filha e a outra que cuidou, mas um exemplo concreto, recente, de algo que chamou a sua atenção pela atitude de alguém que você acompanha diante de um momento difícil. E o que é que fez diferença nesse caso? Você lembra de alguma situação que possa contribuir com quem está se assistindo, nos ouvindo? Eu penso que nossas celebrações dominicais, né, é uma corte de milagres. Certamente. Porque também depende como nós celebramos nossa fé juntos. Né? Nossa certeza que o Cristo está vivo no meio de nós. Deixar espaço para Ele estar mesmo no nosso meio. Então, Ele, na verdade, suscita que pessoas, por exemplo, partilham, dão testemunho. Se sente acolhida pela Assembleia. E eu penso que lá a Assembleia também tem um lado curativo. A própria Assembleia. Porque quantas orações silenciosas, né, estão dirigidas para essa pessoa que se entrega, sai renovada. Eu penso que são coisas para não instrumentalizar, porque nós somos terríveis em querer instrumentalizar e ver resultados. Não é dessa ordem, não. É de uma outra ordem, é de uma ordem da gratuidade, da total gratuidade de Deus. Depende, nós somos conduzidos pelo inesperado. E deixar-se conduzir pelo inesperado, isto é uma fonte de vida.
O que é esse instrumentalizar que você falou, que nós somos movidos por essa necessidade de É porque se instrumentalizar? pode condicionar, né? É a mesma coisa com Jesus. Quando ele pegou o profeta Isaías e leu esse trecho, dizendo qual era a missão dele. Ano de graça, vista para os cegos, por quem está aleijado, curado. Mas depois, logo queriam instrumentalizar. Mas eu te conheço os pais, não sei o quê, não sei como é possível. Que se queriam instrumentalizar. Né? E queria logo que morra na hora. Então, a gente não tem direito de interferir de algo que não nos pertence, que é muito maior do que nós, mas que é para o nosso bem. A gente sempre tem que ver para o nosso bem. Então, por exemplo, que Jesus citou, outros foram curados, etc. Ficou uma raiva terrível. Por que não para não nós, né? Isso é instrumentalizar. Só para nós. Deus está livre. Jesus está livre. Então, tem que consentir que Deus seja Deus. Não, meu Deus. Perfeito. Eu entrego o meu desejo, eu entrego o meu pedido. E ao mesmo tempo, eu entrego também no sentido de que seja feita a vossa vontade ou que essa inteligência que é maior do que eu, vou chamar de Deus, o Criador, ele possa operar ali. E muitas vezes o resultado é muito diferente do esperado e mesmo assim pode ser uma fonte de renovação, de vida, mesmo se é morte, se há morte. É mais fácil. Então a gente está falando aqui de fé num contexto em que as pessoas creem em Deus e podem dar diferentes nomes para ele. E quem não professa uma fé? Quem é ateu ou agnóstico? Essa pessoa pode ter fé também? E aí, no Claro, caso, fé em quê? claro, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos, em toda a criação. Está em todos nós. E nos atrai em direção do Pai e do Filho. Mesmo que você não acredite nisso. É tão generosa este amor de Deus que nós estamos fora de Deus, estamos dentro do mistério de seu amor. E aí, nesse caso, a pessoa se dirige a quem? Então, eu não acredito que exista um Deus, um Criador, mas eu estou numa situação em que a minha condição humana, os recursos humanos que eu tenho, não dão conta disso. E aí, em algum momento, muita gente até tem uma espécie de conversão, vamos dizer assim. Mas aí, assim, eu me dirijo a quê e a quem? É possível ter fé se a gente não acredita em nada, se a gente não acredita em algo maior? Olha, Deus se revelou a Moisés, né? Eu sou quem sou e quem serei. Eu penso que Deus também sabe o momento que ele pode se revelar, de tal modo que eu o reconheço. O reconheço como inesperado, como um vislumbramento. E naquela hora também se estabelece uma relação, uma confiança, relação. E eu diria de coração a coração. E essa relação, ela que na verdade depois nos carrega em todos os momentos. Então é possível mesmo para quem não professa uma fé, na fé e na confiança. E você conhece, ou tem algum caso que você pudesse compartilhar com a gente de alguém que se dizia agnóstico ou ateu e que diante de uma determinada situação de vida teve um encontro com Deus, com o Criador, com algo maior na qual antes ela não acreditava ou não achava que existisse. Tem um que foi proclamado santo no ano passado, um Charles de Foucault,
que família militar, perde muito cedo os pais, mas se entendia nesta vida. E até chegar a hora que ele tinha familiares que, na verdade, eram assim como anjos de guarda, né, para ele. Um dia ele conseguiu se abrir, né? Foi confessar e se abriu. E naquela hora a vida dele começou. E levou ele então a Nazaré. E a experiência dele foi tão forte que levou ele depois para levar a vida. E na época pouca gente entendia, né? Porque o norte da África era sob domínio francês, ele sendo francês, então não era evidente que ele se colocar no meio deste, destes povos originários e levar uma vida que não se entendia muito, né? Mas com certeza a bênção dessa vida depois recaiu sobre toda a igreja e até hoje. Então, vai parar. Então essas profundas mudanças de conversões, né? Devem acontecer muito mais do que a gente imagina. Né? Mas eu digo bem, pode ser então, todo tipo de igreja, fora da igreja. É, porque Deus está, como dizer, como um bom pastor que conhece as suas ovelhas, né? E depois, de repente, a ovelha reconhece o seu bom pastor. Então, é aquela hora, é a hora do encontro da mudança. Mudança radical. Então, você falou aí também sobre fé e entrega, fé e perdão. E eu queria trazer agora outra coisa: a fé e medo e fé e coragem. A fé e a coragem, porque sendo um desafio, ou sendo em algum momento que a gente precisa ter determinadas atitudes, além de confiar, é preciso agir. E muitas vezes essa é exatamente a questão. Como tomar determinadas atitudes. Então eu queria que você falasse um pouquinho com a sua visão. Como a fé se conecta com a coragem. Bem, a fé não exclui o medo. Né? A fé deve resistir mesmo no meio. Jesus também estava com medo. Né? Diante que passa este cálice, mas que não é da minha vontade, isso, é sua vontade. Jesus passou por isso. Não tem situação humana que Jesus não experimentou ele mesmo. E por isso ele chamando por ele, ele é seguro como quem está do nosso lado. Ele é nosso, realmente nosso aliado mais seguro, né? Mas são realidades que nós experimentamos por causa da nossa pouca fé, porque somos seres humanos, né? Então, tudo isto, na verdade, não nos isenta desses momentos por medo, mesmo sendo pessoas de fé. E essa coragem eu penso que vem de novo essa passagem, olhar firme em Jesus. É uma questão de olhar. Onde, para onde está dirigido o meu olhar? Quando eu olho para Jesus, né, lá na cruz, abandonou.
Quando olho para outros, Paulo, muitas vezes nas missões, como se fosse uma travessia com um mar muito agitado. Travessia. Jesus sempre se apresenta, né, nesse momento. E aí a coragem, mesmo diante do medo, porque nunca vai estar 100% no sentido de estarmos totalmente prontos para passar por uma situação, mas poder seguir confiando que tem um amparo de alguma maneira. Então, eu gostaria que você, se você pudesse, fazer uma prática aqui de conexão. Nesse momento a gente falou de tantas coisas, falamos de fé, falamos de confiança, de perdão. Vou colocar tudo isso na prática, na oração, fazer chegar nessa oração espontânea, que não é oração somente de pedido, mas é uma oração, diante de tudo, eu acho que visa nos conectar. Em uma outra conversa que tivemos, você falou muito sobre como manter a serenidade nesses tempos turbulentos, né? Então, eu queria até aprofundar isso, coisa que a gente pudesse fazer bem aqui para essa Isso agora, experiência. você escuta, continue no Uhum. seu lugar, né? E também ficando aberto para as ajudas que se oferecem em cada lugar, né? Em cada lugar se oferecem ajudas. E saber buscar essas ajudas, né? Ficar aberto. Porque muitas vezes ela vem de onde a gente não espera. Óbvio que ela vem de onde a gente acha que vai estar, mas muitas vezes ela vem de uma palavra, de um encontro inesperado, que você falou um pouco disso. Então, querido irmão, prazer enorme mais uma vez ter você aqui. Essa conversa que ela vai e volta, vai para a fé, vai para a confiança, que não é uma linha reta, como não é a vida. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui no finalzinho desta nossa Não, eu fico conversa. feliz que nós fazemos parte um pouco da sua família. Uhum, com E certeza. sempre que vem aqui, não nos esquece. E continua não nos esquecendo, como nós não esquecemos de você. E para as pessoas que estão nos ouvindo, se tem alguma mensagem que você gostaria de passar de fé, de confiança, de entrega. Amém. É isso. Amém. Então é a palavra aqui, por agora, final do nosso querido irmão. Que eu agradeço imensamente pela presença.